Muito bem, vamos começar. Você fala, pastor, mas por que você fez essa pausa dramática? O tema hoje é esperar. Paramos 30 segundos antes de nós começarmos a nossa mensagem para poder começar ela numa introdução que começa com a seguinte pergunta: quem gosta de esperar? Talvez você já chegou e falou assim, que bom, pastor, agora vai chegar lá todo animado, vai seguir a mensagem. Mas ele fez essa pausa por quê? Será que está na hora de eu levantar? Será que será que vai aparecer alguma coisa, né? E começa a olhar para cima. Mas é interessante sobre a espera, porque quando a gente para pensar sobre a espera, ela não é natural. Mas desde criança, esse sentimento de falta de paciência é comum. Por exemplo, quem nunca viu uma criança pedindo comida? Né? Um filho chegando para você e fala assim, pai, mãe, dá comida. Aí você fala, espera um pouquinho, filho. Não, mas eu estou com fome. Encontrei uma criança essa semana, ela estava com uma cara assim triste, né? E perguntei para ela, mas deixa eu te perguntar, por que você está com essa cara triste? Ai, a minha barriga está doendo tanto. Já pedi comida para o meu pai e para minha mãe e eles não me deram. É difícil. E quando a gente fala então sobre a juventude? Esperar um cônjuge. É fácil? Eu uma vez estava conversando com uma jovem de 19 anos de idade, ela falou, pastor, ora por mim. Eu falei, o que aconteceu? Não, pastor, é porque já está passando a idade, eu ainda não tenho namorado. E eu falei, calma, nós vamos orar, pedir para Deus ajudar. A paciência, muitas vezes a gente fica esperando, né? E fala assim, não, a espera vai ser... durante essa idade a gente fica pensando sobre quem vai ser, como vai ser, quando vai ser e até quando esperar. São perguntas reais que o jovem faz. Ou quando a sua esposa está grávida. Antigamente, para poder saber se era menino ou menina, conforme os médicos dizem que a partir da 20ª semana você já tem uma ideia um pouco melhor. Né? E ficava naquela expectativa. E aí, vai ser menino ou menina? Hoje você já faz um exame com 8 semanas, que já é possível você saber se é menino ou menina. Ninguém quer esperar. Né? Não quer lá na hora do parto, olha, aqui é o menino. Poucos fazem isso hoje. Não, eu quero saber logo. Tem a decoração, tem a roupa, tem os detalhes que eu quero ajustar. E quando a gente para pensar sobre a palavra de Deus, poucas vezes a gente para pensar que Deus nos incentiva sobre a espera. Por diversas vezes tem textos bíblicos que nos falam sobre a importância do esperar. Porque, de alguma forma, o esperar, em algumas circunstâncias, tem a ver com fé. O esperar tem a ver com aguardar a ação de Deus em certas circunstâncias. 2 textos nos lembram isso. O primeiro texto está em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu devido tempo, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Foi o homem mais sábio do mundo que disse isso. Tudo tem o seu tempo. Na hora certa, no momento certo, as coisas acontecem. Em Lamentações 3:26 diz, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. O problema é que a gente não quer esperar. O problema é que a gente não quer aguardar. Muitas vezes a gente está em circunstâncias tão difíceis, tão complicadas, que a gente não para perceber que é importante a gente poder esperar. Mas esperar também tem alguns benefícios. Quem nunca esperou uma namorada para sair, e daqui a pouco ela vem assim toda bonita, e você fala, uau! Quem nunca talvez juntou o seu dinheirinho lá todo suado para uma viagem tão esperada, e por causa dessa viagem aparece uma promoção e você tem o dinheiro que dá para usar. E com esse outro recurso que você não usou, você aproveita outras coisas que você nem havia planejado. A espera também tem os seus benefícios. Há benefícios na espera e é por isso que eu quero conversar com vocês hoje sobre Davi. Sobre um dos textos que falam sobre a importância da espera. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 40. É o texto que nós vamos utilizar como base nesta noite. Salmo 40. Versículos de 1 a 3 só nós vamos utilizar hoje.
Mas é um texto que nos fala e nos incentiva sobre a importância da espera. E logo no versículo 1 nós já temos, né, o testemunho do salmista da importância da espera. Salmo capítulo 40, versículo 1. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Versículos 2 e 3 também. Tirou-me de um poço de perdição, num tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esse é o texto que nós vamos utilizar essa noite. E pensando um pouco sobre esse texto, eu quero começar com vocês dando uma olhadinha no versículo 2, que ele tem uma frase, uma parte interessante. Qual era a situação do salmista? Ele diz no versículo 2 que ele estava num poço de perdição, num tremedal de lama. Era essa a situação do salmista. Ele estava numa situação apertada, sem muitas opções para conseguir sair da onde ele estava. Aí você fala, mas pastor, o que estava acontecendo com o salmista? O texto não nos diz. Mas tem algumas causas, algumas opções que eu queria compartilhar com vocês. A primeira opção, a primeira causa possível dele estar preso, está no versículo 6, que diz o seguinte: sacrifícios e ofertas não quiseste, abrisse os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não os requeres. O salmista, uma das possibilidades de ele estar preso, era justamente a sua própria religiosidade. Porque o que ele diz aqui, na realidade, nesse versículo é: olha, eu sei que nós estamos oferecendo ofertas ao Senhor, eu estou levando o meu sacrifício a Ti, mas o meu coração não está perto do Senhor. O que eu faço não tem a ver com o meu coração. E isso pode ter feito ele ficar paralisado. Segunda opção que o texto também nos dá, são algum fato interior, uma situação interna. No versículo 12, ele diz: não tem conta aos males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosos os cabelos da minha cabeça e o coração me desfalece. A segunda parte ele diz, né? As minhas iniquidades me alcançaram. Talvez um pecado escravizador, talvez uma situação que está lá dentro do seu coração tão pesado que ele diz: olha, isso tem me atrapalhado, isso está me fazendo ficar paralisado, isso me faz chegar à beira de um abismo de talvez querer desistir de tudo. Outra possível são problemas físicos. Lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 1, diz que Davi, ele se sentia tão velho que nem as cobertas o podiam aquecer. Olhando a vida de Davi, a idade poderia ser um fator. Algumas vezes a gente tem uma cabeça boa, mas o corpo não avança mais. Eu vejo isso com os adolescentes. A gente tem reunião dos adolescentes, algumas vezes fala assim: pastor, os líderes, vamos jogar vôlei, vamos jogar futebol. E a gente já está ficando velho, né? Fala, pastor, se você já está velho, imagina eu. Algumas vezes isso pode nos atrapalhar a poder continuar, a prosseguir. Talvez uma doença física que a gente fala, é melhor entregar os pontos, é melhor não seguir. Essa poderia ser uma das situações onde paralisava o salmista. Ou ainda fatores externos. Situações que vinham contra a sua própria vontade. No versículo 12, novamente, ele diz, né? Não tem conta os males que me cercam. Quantos males passaram pela vida de Davi? Ele teve o rei Saul querendo tirar a sua própria vida, tirar a vida de Davi. Nós temos o seu filho tentando roubar o trono. E nós não sabemos exatamente em que situação. Eu louvo a Deus por isso, porque também nos dá a liberdade de poder aplicar esse salmo nas mais diversas áreas. Nós não sabemos quais eram os tremedais de lama, ou o poço de perdição. Mas isso nos faz pensar que talvez alguns dos que estão aqui estão numa situação parecida. Talvez você vai estar como Davi e falar assim: pastor, eu estou tão desanimado com a minha vida cristã que parece que tudo que eu faço eu fico paralisado.
Pastor, eu estou com tantos problemas em tantas áreas que eu nem sei muitas vezes o que fazer. E a resposta de Davi, nós já lemos no versículo 1 que diz: esperei confiantemente pelo Senhor. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês quais são algumas consequências da espera do Senhor. Porque se esperar nós não gostamos, ninguém gosta de esperar. Davi aqui nos dá o relato da sua vida, de um momento onde ele decidiu esperar, e Deus fez algumas coisas interessantes que eu gostaria de compartilhar. Coisas que ele mesmo fez, que eu gostaria de compartilhar. E o meu alvo com essa mensagem é te incentivar para que de alguma forma, se Deus está te colocando, se você está num momento de espera, se você tem orado por algo, ou alguma circunstância está bem difícil para você, que a gente possa olhar para Davi e continuar firmes, confiando em Deus, sabendo que Deus está no controle e está nos ajudando em toda e qualquer situação. A primeira consequência que eu gostaria de destacar desse texto é que ele ouve o nosso pedido de ajuda. É o que está no versículo 1. No próprio versículo 1 nós temos a resposta. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. A primeira frase que eu justamente destaquei desse texto é o clamar por socorro. A ideia de clamar é alguém que realmente que busca a Deus e vai conversar com Ele de tal ponto, não simplesmente uma oração simples, mas realmente de gritar, de poder querer chamar a atenção, de poder justamente estar numa situação difícil, reconhecer que por si só ele não consegue resolver o problema, e que de alguma forma ele precisa da ajuda de alguém superior, ou alguém que tem mais poder do que ele, para poder fazer isso. Só que hoje a gente vive numa sociedade que pedir socorro para o outro é vergonha. Já parou para pensar sobre isso? Né? Quantos jovens ou quantas pessoas muitas vezes a gente vai aconselhar para você: pastor, não falei antes porque eu não queria incomodar. E realmente a gente não gosta muitas vezes de atrapalhar. Mas o que Deus está fazendo aqui, Ele está abrindo uma oportunidade para que a gente possa chegar e buscar o Senhor. Existem vários textos da palavra de Deus que Deus incentiva a nós clamarmos a Ele, a nós buscarmos a Ele. E 2 eu separei. O primeiro está em Êxodo capítulo 2, versículos de 23 a 25. E o exemplo é o povo de Israel. Eles estavam sendo escravos pelo seu problema, pelo seu pecado. Não é? Eles haviam desobedecido a Deus e estavam como escravos. Mas no versículo 23 diz: os israelitas gemiam e rogavam por um socorro divino. No meio da aflição, eles reconheceram por si só: eu não consigo fazer mais, eu não consigo me levantar contra esse povo. Mas eu conheço um Deus que pode me ajudar. Ele é o nosso auxílio, então vamos clamar ao Senhor. E mesmo numa situação dessa, no versículo 25, nós vemos que Deus, observando a situação deles, Deus contemplou, Deus atendeu a sua oração. E entendendo o contexto, nós vemos Deus levantando Moisés para libertar o povo. Deus usou a oração deles, o clamor, mesmo numa situação difícil, Deus está pronto para poder ouvir. Um outro exemplo é o cego Bartimeu. Quem lembra da história em Marcos capítulo 10? O cego Bartimeu tinha um problema de visão desde a sua infância, e por diversas vezes ele ficava lá pedindo. Mas um dia ele ouviu sobre Jesus que iria passar. E de uma maneira bem clara, ele começa: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E algumas pessoas falavam: mas você está gritando muito, rapaz, fala um pouco mais baixo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele continuava a gritar e a aclamar até o ponto onde Jesus o atende. Jesus olha para a sua aflição. E não só cura a parte física, mas também a sua alma. Exemplos de pessoas que tinham a sua aflição e reconheceram humildemente que não eram capazes. E o problema é que muitas vezes a gente não reconhece isso. Muitas vezes a gente chega para nós e diz: mas olha, eu sou capaz, eu sou bom, deixa eu tentar mais um pouquinho, depois eu devolvo Deus. Nós temos um Deus que está atento e que nos incentiva a nós orarmos. No Salmo 66, versículo 20, ele diz: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a tua graça. A gente pode louvar o Senhor e agradecer ao Senhor, porque não importa a dificuldade, a graça do Senhor está sempre presente para nós. Não é porque nós merecemos,
Mas é a graça do Senhor que está disponível para nós. E também Isaías 59, versículo 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que ele não possa ouvir. Em outras palavras, nós temos um Deus vivo. Nós temos um Deus que atua. Nós temos um Deus que está pronto para ouvir as nossas orações. Eu não sei se você parou para perceber, mas a ideia desse texto é que entre os 7 bilhões de pessoas que vivem aqui, justamente há um Deus que, na sequência do versículo, ele diz: ele se inclinou para mim e me ouve. É como se tivéssemos uma criança e um adulto querendo conversar com a criança, e ele se abaixasse para poder conversar com a criança por igual. Como um adulto chegando para conversar com você e diz: vamos conversar? Quais são as suas necessidades? Como eu posso te ajudar? O que você precisa, meu filho? É essa disposição entre os 7 bilhões de pessoas. Deus se atenta para a sua necessidade. E para isso a gente precisa clamar ao Senhor, a gente precisa buscar o Senhor. Será que você tem se identificado com Davi? Talvez hoje você está numa situação tão difícil que você está tentando resolver. Quais são as ferramentas que você está tentando resolver os seus problemas? Sem a ajuda de Deus. Quando foi a última vez que eu e você nos derramamos o nosso coração diante de Deus com fé, pedindo ajuda para Ele? Quando foi a última vez que a gente conversou com Deus, não de forma egoísta, mas realmente, humildemente, se colocando debaixo dEle e dizendo: Deus, me ajuda, eu estou aqui, eu preciso do teu apoio. Foi isso que Davi fez. E esse é o primeiro desafio. Deus ouve os nossos pedidos de ajuda. A segunda orientação, a segunda forma, a segunda aplicação, a segunda consequência de esperarmos o Senhor é que Ele tem todo o poder para nos tirar das situações difíceis. Versículo 2 nos ensina isso. Lá no versículo 2 nós já lemos, mas eu quero ler mais uma vez, e ele diz o seguinte: tirou-me do poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E eu fiquei pensando, eu falei assim, eu achei interessante o texto, mas a primeira parte dele, ele fala que ele me tirou de um tremedal de lama. E nessa parte eu queria destacar com você, imagina a aflição de Davi. Você viu as palavras que o texto mostra? Ele fala sobre poço de perdição e de um tremedal de lama. Eu encontrei essa imagem na internet que me fiquei pensando, eu falei assim, poxa, talvez seja alguma coisa parecida com isso. Se você estivesse numa situação como essa, cheio de lama, qual seria o sentimento que você teria? De desespero? Uma situação de aflição? Situações muitas vezes que nos pressionam a tal forma e falar assim, olha, eu vou morrer, eu não tenho mais como sair daqui. E era justamente essa situação de Davi. É justamente isso que Davi estava sentindo. E muitas vezes nós estamos numa situação como essa e nem assim a gente reconhece um Deus que pode nos ajudar. Mas eu quero chamar a sua atenção também para o texto. Eu coloquei novamente os 3 versículos e destaquei alguns verbos e destaquei algumas coisas. O que Deus fez nessa situação? Dá uma olhadinha comigo, tudo que está em azul são as atitudes de Deus para com Davi num texto de 3 versículos. Por 6 vezes Deus age. Ele diz que esperei confiantemente pelo Senhor e Deus se inclinou para mim. E Ele me ouviu quando eu clamei. Versículo 2, Ele tirou-me. Ação de Deus, não foi eu pelas minhas próprias forças, mas foi Deus que resolveu a situação de um poço de perdição, de um tremedal de lama. O que Ele fez? Ele colocou-me os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um novo hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. O que a gente vê aqui, justamente aqui no momento da aflição, no momento de desespero, Deus agindo com poder. Deus agindo com tua graça. Deus resolvendo o problema.
E quando a gente para pensar sobre circunstâncias difíceis, sobre apertos, quantas vezes você já experimentou o poder de Deus? Quantas vezes no passado você pode analisar e olhar e pensar, falar assim, olha, realmente por diversas vezes eu experimentei Deus agindo. Talvez Deus não resolveu, não te tirou da situação, mas algumas vezes Ele te deu paz na hora que você precisava para poder passar por ela. Deus quer agir, Deus quer te ouvir, Deus quer te ajudar. E é essa a proposta aqui. Deus tem todo o poder para poder te tirar das situações difíceis. Pensando um pouco sobre essa situação, eu pensei sobre um exemplo bíblico, e quem me veio à mente foi a mulher samaritana. Jesus, justamente lá no texto de João capítulo 4, começa uma conversa com ela sobre algo simples como a água. Mas o que a gente percebe justamente esse texto é que essa mulher que começou com uma conversa sobre a água, Jesus começa a trabalhar no coração dela, Jesus começa a mostrar-lhe os erros. Ela tinha um problema com a questão de casamento, e Jesus confrontou. Mas uma vez que essa mulher entendeu, ela foi utilizada de alguma forma para poder testemunhar do amor de Deus. E a segunda parte do texto diz isso: colocou-me os pés sobre uma rocha. Deus tira os nossos pés da lama, Deus tira-nos do atoleiro, e a proposta divina é: eu quero te colocar num lugar onde você possa caminhar firmemente. Eu quero te mostrar uma nova proposta. Eu quero te dar uma nova opção de vida e transformar o seu, não só mudar, mas transformar o seu ser de tal forma para que você consiga sair de onde você está e possa prosseguir nos caminhos firmes. E foi isso que aconteceu com a mulher. Porque lá em João capítulo 4, versículo 39, diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, e em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Uma mulher que talvez, quando a gente olhasse o passado dela, julgaríamos e acharíamos que ela não fosse qualificada para isso. Mas Deus a tirou do lamaçal, colocou os seus pés sobre a rocha, e agora ela podia caminhar e testemunhar para os outros sobre a sua fé. E a pergunta que eu faço sobre esse texto é: qual a situação complicada que você enfrenta hoje? Isso aí são tênis após os acampamentos. Talvez seu pé está assim hoje, difícil de andar, complicado. Possa ser um pecado, como a gente viu, pode ser um fator externo, pode ser algo interno, pode ser uma doença. Mas talvez você está numa situação dizendo: olha, pastor, eu estou numa situação tão complicada. E a proposta é: espera pelo Senhor, busca o Senhor. E Deus vai ter o poder de te tirar e te colocar os seus pés sobre a rocha. E aí lembre-se, Deus pode tirar e colocar você firmado na rocha. Deus quer fazer isso, Deus quer fazer com que você caminhe, Deus quer com que você faça a diferença onde você está. E nós vamos para o terceiro e último ponto, das consequências de esperar pelo Senhor. Que Deus nos dá uma nova motivação. Deus quer trabalhar no nosso coração. Deus não quer só simplesmente mexer no exterior. E o versículo 3 nos diz isso: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O que Deus quer fazer, justamente da mesma forma como Ele te removeu do lamaçal, o que Deus quer fazer agora é te dar uma nova motivação, para que você mude a atitude da sua vida, que você não viva como era antigamente, mas agora você possa, através dos seus lábios, cantar um novo cântico ao Senhor, um louvor a Deus, um hino de gratidão ao Senhor. Antes, talvez, e depois, é mais ou menos a proposta que o salmista dá. Antes a sua vida era uma vida de reclamação. Olha, pastor, eu sei que eu estou numa situação como essa, mas é difícil, eu entendo. Mas quando ele esperou pelo Senhor, sabendo que Deus ia agir, a reclamação deu lugar para a celebração ao nosso Deus. Deus, eu sei que está difícil. Deus, eu sei que eu estou numa situação complicada. Mas eu quero confiar no Senhor e me ajude para que a minha alegria não seja as circunstâncias, mas seja o Senhor.
É uma atitude de choro constante. Uma situação onde você não consiga sair. O que Deus quer te dar é a verdadeira alegria. Que não importa a situação, o Senhor vai continuar sendo o mesmo. O mesmo Deus que agiu no passado, vai continuar agindo aqui no futuro. E vai continuar agindo agora na tua vida. Uma vida de desesperança. Minha vida acabou. Eu não tenho mais como continuar. As lutas estão tão grandes que eu nem sei para onde sair. Eu estou tão sufocado com a lama, eu estou tão longe, que eu acho que não vale a pena. O que Deus chama você de volta e diz, não, eu quero lhe dar uma nova esperança. Eu quero renovar aquilo que está dentro de você. Essa é a proposta divina. É isso que Deus coloca para nós. E mais uma vez, quando a gente pensa sobre circunstâncias ou personagens que tiveram o seu passado num tremedal de lama, situações difíceis, mas tiveram um encontro com Deus, e Deus lhe deu uma nova esperança, uma nova vida, uma nova oportunidade para poder continuar. Nós podemos lembrar do próprio Davi. Quem lembra do seu pecado com Batseba? Algo grave, algo difícil. Mas justamente alguns salmos anteriores, ele fala sobre a importância de nós buscarmos o Senhor, de pedirmos o perdão do Senhor. E quando buscamos o perdão do Senhor, o nosso relacionamento com Deus é restaurado. E Davi, no final da sua vida, ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Quem lembra de Gideão? Gideão estava lá escondidinho, cuidando da sua comida, com medo. E Deus usa justamente um anjo para vir conversar com ele e fala assim, olha, Gideão, vai nessa tua força e livra o povo. E ele começa, mas Deus, eu sou o menor, manda um. Não, e Deus fala, não, é você. E quando a gente lembra sobre todas as vitórias que Gideão teve, a maior foi a restauração da parte espiritual de Israel. A derrubada dos postes ídolos. Ele foi à noite, não era tão corajoso assim, mas ele fez. E Deus usou ele para ganhar a grande vitória lá em Jericó. Deus dando uma nova oportunidade. Deus usando a vida de um medroso, mas com a força de Deus, ele pôde prosseguir. Quem lembra de Pedro, o apressado? E se a gente fosse parar para pensar, Pedro foi um traidor, porque ele negou Jesus. Mas após a sua ressurreição, Jesus o chama para conversar e pergunta para Pedro 3 vezes, das mesmas 3 vezes que ele o negou. Simão Pedro, tu me amas? Ele, sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pastoreia os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes. Tu sabes que eu te amo. Apacenta o meu rebanho. E aquela conversa que Pedro teve foi um divisor de águas, porque lá em Atos capítulo 2, ele é usado grandiosamente para poder pregar do Evangelho e fazer toda a diferença. E o que dizer de Paulo? Antes perseguidor, matador de crentes, o encontro com Cristo em Damasco fez com que ele pudesse ter uma nova atitude. Um dos maiores pregadores do Evangelho em toda a Europa conhecida. Deus quer restaurar-nos. Deus quer nos dar uma nova motivação. Deus quer mudar as nossas vidas. E quando a gente pensa sobre a segunda parte do versículo 3, que diz, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A atitude nossa de poder clamar ao Senhor no meio da luta. A atitude nossa de confiar em Senhor e esperar no Senhor. A nossa atitude de tirar os nossos pés da lama e colocar sobre a rocha. A atitude que vai começar a sair das nossas bocas vai fazer toda a diferença aonde nós formos. Não importa onde você for, as pessoas vão perceber que mesmo no meio das lutas você tem uma atitude diferente. É interessante isso porque nos diz que Deus nem sempre vai nos tirar dos problemas. Leia comigo versículos de 11 a 17. São alguns dos problemas que Davi estava enfrentando naquele momento. Olha lá comigo. Salmo 40, versículos de 11 a 17. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre da tua graça e a tua verdade.
Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, socorre-me. Seja a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem do teu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia, e os que dizem bem feito, bem feito. Folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Percebe a luta de Davi aqui? Percebe a dificuldade de Davi? E aí justamente os versículos de 1 a 3... foi a lembrança de como Deus já o havia livrado tantas vezes, em tantas circunstâncias no passado, que o que ele faz aqui? Ele clama novamente ao Senhor, fala: Senhor, a coisa está difícil. Senhor, tem inimigos se levantando aqui contra mim. Senhor, por favor, apressa-te em me ajudar. Esse é o clamor. E essa busca e esse testemunho dele podem fazer com que muitos possam confiar no Senhor. A atitude de Davi no meio da luta. Eu gosto muito, eu já usei essa ilustração, mas são sobre os montes do povo de Israel. Existiam no povo de Israel, toda vez que eles ganhavam uma batalha, uma conquista, altares eram montados em cima de montes para que eles pudessem lembrar daquilo que Deus havia feito. Esse é o altar quando Josué ganhou a batalha de Jericó. E está lá hoje, marcado até hoje, esse monte. Para que as pessoas, quando passem de longe, possam olhar e ver: olha, foi aqui que Deus livrou o povo. Quando a gente tinha 20 mil e já chegamos a 300, e basicamente jogamos um jarro de água no chão, tocamos a cornetas e Deus nos livrou. E se Deus nos livrou no passado, a gente vai ter a certeza que Deus vai continuar nos livrando. Outros montes que Deus se manifestou, o povo também montava um altar para poder lembrar até o dia de hoje o poder de Deus e a ação de Deus. E esses altares, esses montes ajudavam-os a lembrar de como Deus agiu no passado, pode continuar agindo hoje e vai continuar cuidando de nós para todo sempre. Você consegue lembrar na sua vida uma circunstância, 2 circunstâncias, 3 circunstâncias onde você viu o poder de Deus? Se eu desse aqui o microfone para você, a gente não sairia daqui hoje. Mas você consegue lembrar do cuidado de Deus com a tua vida lá no passado? Talvez começando pela salvação. Talvez lembrando de uma situação difícil onde um irmão foi lá e te abraçou. Talvez uma situação difícil onde você aqui pediu para alguém orar, ou aqui em um outro lugar, e Deus ouviu essa oração. Irmãos, isso nos dá força, para que não importa as circunstâncias, mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que pareça que está apertado, mesmo que pareça que nossos pés não temos para onde nos movimentar, mas o esperar no Senhor e confiar no Senhor, a atitude que nós temos durante a espera, vai nos ajudar para que, como nós reagimos, muitos possam conhecer, temer e confiar no mesmo Deus que você serve. Qual tem sido a sua motivação? Por que você tem agido da forma como você tem agido? Segunda pergunta que eu queria fazer nesse último ponto: o que tem saído dos seus lábios? Cânticos de louvor ao Senhor ou cânticos de reclamações pela vida? Ó vida, ó céus. Mas o que Deus quer? O que as pessoas têm visto através do teu testemunho? O que as pessoas têm visto através da tua boca? O que as pessoas têm visto? Será que elas têm visto o Deus que você confia? Ou os gigantes, ou os problemas são tão grandes que você tem colocado Deus atrás dos problemas e não tem lembrado do Deus que pode te ajudar? Vimos hoje as consequências de esperar no Senhor. A primeira consequência: Ele ouve o nosso pedido de ajuda. Talvez você está aqui hoje com seu coração aflito, tentando resolver por você mesmo uma situação financeira, uma situação familiar, uma situação de problemas que você nem sabe como resolver.
que eu quero desafiar como você fez, clame e espere no Senhor. Segunda, Ele tem o poder de nos tirar das situações difíceis. Você crê nisso? Você realmente confia nisso? Que Deus pode te ajudar? E terceiro, Ele nos dá uma nova motivação. Peça a Deus, espere no Senhor, confie no Senhor. Espere. Quando a gente espera, é quando Deus age. Quando a gente confia, quando a gente aguarda, Deus vem com o seu poder. Talvez, como eu já falei, talvez Ele não vai te tirar da situação. Ele falar assim, o pastor prometeu que a partir de hoje nunca mais eu vou ter problemas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas Deus pode te dar a paciência necessária, a força necessária, a sabedoria necessária para poder reagir de uma forma correta. E assim outros poderão ouvir de Deus através do seu testemunho. Convido você a fechar seus olhos, nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse culto. E talvez se você é um cristão, você está aqui, você falou, realmente, pastor, eu tenho uma situação que eu preciso confiar mais. Eu estou numa situação de espera que eu estou quase agindo por mim mesmo, mas eu sei que essa não é a vontade de Deus. Pastor, eu estou com um problema tão grande que eu nem sei como resolver. Eu quero clamar e desafiar você, busque o Senhor. Converse com Deus. Fale com Ele. E aguarde o agir de Deus. Deus quer te restaurar. Deus quer que você quer ser a fonte motivadora para que você consiga proclamar a palavra de Deus através das suas atitudes. E talvez nesse momento você precisa conversar um pouquinho com Deus e pedir para Ele poder te ajudar sem desanimar. Mas se você é um visitante que está aqui, saiba que a maior intervenção divina aqui na terra foi em relação ao meu e ao seu pecado. Esse livro nos diz que todos nós somos pecadores e estamos separados de Deus. Mas em Romanos 5:8 aprendemos que Deus prova o seu próprio amor para conosco, enviando o teu Filho para nos salvar. Talvez você tenha grandes problemas, você está bem aflito aqui. Mas saiba que o maior problema que você tem, Deus quer te ajudar a resolver, que é a sua separação eterna de Deus. Você sabe para onde você iria se você morresse hoje? Você tem a certeza que um dia você vai morar no céu? A Bíblia diz que não são pelos seus próprios méritos, mas é pelo que Cristo fez por você. E hoje Ele quer te oferecer a salvação. Ele quer te dar essa certeza. Mas para isso a gente quer ter uma oportunidade de conversar com você e te mostrar como você pode ter essa certeza. Se você está aqui, é um visitante, ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, não tem uma certeza de salvação, e gostaria de dizer, pastor, ora por mim, eu ainda não confiei a Jesus, mas eu gostaria de confiar nele hoje. Eu quero resolver o problema do meu pecado através de Jesus. Se você está aqui, levanta a sua mão onde você estiver, que eu vou orar por você. Alguém gostaria de dizer, pastor, ora por mim, eu não tenho uma certeza? Alguém? Cristãos, que Deus nos ajude a poder esperar, confiando, com a certeza no agir dEle. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos ensina, nos fortalece, nos anima a podermos realmente descansar no Senhor. Sabemos que, naturalmente, a gente não vai conseguir esperar. A gente quer o resultado agora, a gente quer que tudo seja resolvido, mas nos ajude a poder confiar no Senhor confiantemente durante a espera, sabendo que o Senhor tem agido e o Senhor continua agindo no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo. Obrigado, Deus, por essa mensagem. Nos ajude para que cada uma das circunstâncias que têm sido colocadas diante do Senhor, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos ajude a podermos buscar a Ti com a esperança e nos ajude durante o período de espera, que continuemos dando um bom testemunho para a Tua e para a Tua glória. Obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito por nós nesse culto. Pedimos que o Senhor nos proteja de todo mal durante essa semana. Teremos lutas, sabemos disso, mas com vitórias. E que o Senhor possa ser a base para cada uma das dificuldades que nós viemos passar. E que a gente possa confiar no Senhor e esperar o Teu agir e com o Teu poder. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra e por tudo. Nós louvamos e agradecemos o nome de Jesus. Amém.